goma de mascar, não é chiclete, não é cachaça, não é limão, não. É água. E água em estado natural, nem quente nem frio. Então, o método. O Paulo, o nosso amigo Betinho, disse que conjuntura é você sistematizar, levantar e olhar os dados econômicos, políticos e sociais de um determinado contexto do tempo presente em que nós estamos analisando. Conjuntura é o tempo presente. Sabe não. Começo. Eu era um bêbado, conhece a música? O capeta, o Satanás é desgraçado. Ele vem sempre na hora que a gente está fazendo um curso de formação. E ele é danado, e ele entra por trás. Bora. Fica esperto. Então, aspectos. Eu poderia colocar outros. Poderia colocar éticos, morais, culturais, mas vamos olhar só. Aspectos econômicos, políticos e sociais. Quando você vai analisar nosso campo, por exemplo, sindical, nós temos que olhar a economia, temos que olhar a política e temos que olhar os movimentos sociais, as classes sociais, os diferentes grupos sociais. Essas três coisas, meus queridos e minhas queridas, temos que olhar. Economia, produção e a circulação de riqueza. A política, poder, a mídia, o Estado e as relações sociais, as classes sociais. A famosa luta de classe, que a filha dele falou que morreu, mas não morreu. Não existe, né? Na eleição de 2010 só que teve uma luta de classe. Tudo quanto é lacaio, adversário do povo, se juntou com Serra, né? E tudo quanto é gente que tinha o mínimo de compromisso com a luta do povo, ficou do outro lado. No segundo turno foi até melhor, porque aí tirou o marido do meio, né? Aquela confusão. Aí ficou claro quem era cá e quem era cá, o que estava de um lado e o que estava do outro. E aí entendeu com nitidez o que era a conjuntura, o que estava em disputa. E foi bom que o setor reacionário da igreja entrou na campanha, a gente conseguiu entender exatamente com quem é que a gente estava enfrentando. Agora a gente vai ter que olhar agora para esses setores com outros olhos, né? A gente achava que eles estavam mortos. Inclusive a direita militar, os quartéis, né? A gente achava que estava lá. Não, eles estavam vivendo fazendo política, e fizeram muita política, pela internet. Os fascistas, os neofascistas, os nazistas, todos aí voltaram assim. Opa, voltamos, agora é nosso lugar. E foi pela internet, né? Então, olhar aspectos da economia, da política e da sociedade, que envolve o contexto do tempo presente. O contexto do tempo presente não é fevereiro de 2011. É um certo período de tempo. Essa conjuntura, por exemplo, a nossa, ela não começou em 2011, ela vem de uns tempos atrás. No mínimo, a gente tem que olhar uns 8 anos para entender o que está acontecendo hoje. E tem que projetar uns anos mais à frente para conseguir saber como é que a gente vai caminhar até a frente. Então o contexto não é o dia de hoje, o contexto é o entorno. Alguns anos atrás, alguns anos à frente. Por exemplo, por que eu fiquei sem dinheiro? E a gente fala assim, foi a vida inteira que eu fiquei sem dinheiro. Mas tem que olhar onde é que eu comecei minha quebradeira. Aí eu começo a entender por que eu estou hoje na pindaíba, né? Então, entender o contexto. Pode passar. O Betinho, assim como o general chinês, Su, disse que a vida social, a arena em que nós estamos colocados, é um cabo de guerra. Vocês já brincaram quando era criança de cabo de guerra? Bota um bloco para cá, um bloco para cá. Para ganhar o cabo de guerra, a menina
passava o pé no chão assim e falava assim, né? A gente comeu. Quem passar para cá, ou quem passar para cá, ganha a disputa do cabo de guerra da corda, né? Aí os dois lados armavam as piores estratégias possíveis para ganhar o cabo de guerra. Naquele jogo valia tudo, desde que atravessasse a zona demarcatória ali, o risco, né? Aí o cara amarrava a corda numa madeira, aí o outro amarrava no corpo, colocava um mais forte para lá, aí o cara que é mais esperto colocava as mulheres que é mais fraco para o lado do calço, mais forte para cá. Aí quando ia brincar de cabo de guerra, o menino ia falar, vem cá você, fortão, fica do meu lado. Então o cabo de guerra, você usava várias táticas para atingir uma estratégia, que era o objetivo, derrotar o outro lado, né? Então na vida social, na vida política, o cabo de guerra está presente permanentemente. Quando vocês enfrentam o reitor aqui da Universidade Federal de Uberlândia, é um permanente cabo de guerra. Não é porque o reitor representa um conjunto de ideias, um conjunto de propostas, um conjunto de concepções sobre a universidade, sobre coisa pública, que vocês enfrentam juntos. Quando falavam do Lula, quando xingam o Lula, não é porque o Lula, é porque o Lula representa. Quando xingam o Sintete, não é porque o Sintete, o